Meus irmãos, paz e graça, é um privilégio estar aqui com você novamente. Eu quero agradecer a Deus pelo cuidado, pelo carinho que Deus tem tido conosco. Nós temos recebido notícia dos irmãos e temos visto que diretamente aqueles irmãos que fazem parte da nossa comunidade, até hoje a gente não tem notícia, pelo menos eu ainda não tive, de nenhum irmão que foi acometido com o coronavírus, né? Em que pese algum dos nossos familiares temos recebido notícias de que alguns parentes dos nossos irmãos teve a doença, mas diretamente nossa igreja tem sido protegida. Isso tem sido o alvo das nossas orações. Nós estamos orando, agradecendo a Deus, seja em grupo, seja individualmente, pela sua vida, pela vida da nossa igreja. E é sempre um prazer quando nós podemos compartilhar juntos aqui, em grupo, da palavra de Deus e das orações. Hoje eu quero tratar com você a respeito do capítulo 15 de João, dando sequência àquilo que nós estamos fazendo, que é um estudo no Evangelho de João, do capítulo 13 até o capítulo 17, mostrando a última noite de Jesus com seus discípulos e o ensino que Jesus trouxe nesses capítulos. A ênfase de Jesus nesses capítulos é a pessoa do Espírito Santo. Jesus está partindo, Jesus está deixando os discípulos, ele está deixando a missão pela qual ele veio à Terra, ele já está no seu momento final de cumprir o papel, a missão dele, que era morrer na cruz, resgatar a nossa relação com Deus e preparar o nosso coração para a morada do Espírito Santo. Portanto, hoje nós somos privilegiados, Nossa geração pós-cruz é a geração que recebe o Espírito Santo para morar dentro de nós. Nós somos realmente um povo privilegiado. Até a chegada de Jesus, o Espírito Santo estava com um ou com outro, mas depois da morte de Jesus, o Espírito Santo é derramado de forma geral para a igreja, E nós fazemos parte disso. Então esse texto de João, o apóstolo João vai tratar dessas coisas, vai tratar desse assunto. E no capítulo 15 é mais um capítulo desse. Então, capítulo 15, do verso 1 ao verso 11, vai ser a primeira parte dessa leitura, dessa mensagem, e depois do verso 12 ao verso 17, a segunda parte. Nós vamos dividir essa mensagem em duas mensagens aí que você vai receber. O título da mensagem eu coloquei como Privilégios e Responsabilidades. De todos os autores que eu li, de todos os que eu vi, que eu pesquisei, o que eu mais gostei foi um chamado Wiley Wasden, e é dele que eu trago a ideia desse texto que eu quero compartilhar com você hoje. Lá ele tem um outro título, mas aqui eu estou chamando de Privilégios e Responsabilidades. Eu quero então fazer uma introdução trazendo alguns elementos desse texto. Quero antes fazer uma leitura do verso 1 e 2 do capítulo 15 de João, só para que a gente tenha uma noção. Somos urbanos, e eu não sei o quanto está todo mundo inteirado desse termo videira, mas só para que nós tenhamos uma ideia, eu vou ler aqui a versão da Nova Linguagem de hoje, o que ela traz no verso 1 e 2. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor ou lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e dê mais uvas ainda. Então, essa é a árvore que nós estamos tratando aqui. Essa é a figura que Jesus está tratando aqui. Videira, a planta que produz uvas, Nesse texto, quando nós estivermos lendo, eu quero que você preste atenção nas imagens que vão surgir nesse texto. Duas imagens vão surgir para nós aqui. A imagem dos ramos
e a imagem dos amigos. E é com essas duas ideias que nós queremos trabalhar, os ramos e os amigos. Para cada uma dessas imagens, eu quero deixar e que você perceba os privilégios de sermos ramos, e aí eu já estou colocando quem será os ramos, e o privilégio dos amigos, mas também as responsabilidades de um e a responsabilidade de outros, né? Portanto, como ramos, nós temos o privilégio, queridos, de compartilhar a vida de Jesus e a responsabilidade de permanecer nele. Então, de novo, como ramos, temos o privilégio de compartilhar a vida de Jesus. Por quê? Porque como ligados à videira, você conhecerá a videira. E conhecendo a videira, portanto, é um privilégio falar dela, né? Compartilhar com os outros dessa videira. Mas existe uma responsabilidade, que é permanecer, ficar ligados, entrelaçados com essa videira. Como amigo, nós temos o privilégio de conhecer a vontade. Por quê? Porque nos achegamos. Como amigos, essa relação é mais próxima, ela é mais profunda, ela é mais íntima. Então, como amigos, temos o privilégio de conhecer a vontade do nosso Senhor, a vontade do nosso amigo, a vontade daquele que está abrindo o coração para nós, que está abrindo a intimidade para nós. Mas temos também a responsabilidade de obedecer. Seremos amigos não de qualquer pessoa, seremos amigos do Rei, seremos amigos do Senhor Jesus. Então, para essa relação de amizade, a palavra-chave, o termo-chave aqui será obedecer, enquanto na relação da videira o termo-chave será permanecer. Eu quero fixar nas responsabilidades, permanecer, obedecer. Enquanto ramos, permanecer. Enquanto amigos, obedecer. Hoje, nós vamos tratar da primeira parte. Vamos falar dessa permanência, dessa figura da videira, dessa figura da nossa relação com essa videira. Então, eu convido você a fazer a leitura. Agora sim, eu vou fazer essa leitura na versão da NVI. Eu sou a videira verdadeira. E aqui Jesus já começa a colocar um elemento importante. Se ele está dizendo que ele é a videira verdadeira, é porque havia videira que não era verdadeira. No verso continua, e meu pai é o agricultor. Então aparece a figura do filho, que é a videira, e a figura do pai, que é o agricultor. Verso 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, ou ele limpa. A palavra é sinônima aqui, ele poda ou ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Quero que você se atente para a palavra fruto. Ela no capítulo 15 aqui, ela sempre vai aparecer no singular, nunca no plural. Então, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou. É a sétima vez que Jesus, sétima e última vez que Jesus traz esse título, eu sou. Então ele já falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, né? E essa é a última expressão de Jesus, eu sou. Eu sou a videira.
e vocês, no verso 5, são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em meu amor permaneço, em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Até aqui, verso 11, né? É um texto maravilhoso, eu tenho certeza que você já leu, já ouviu mensagens desse texto em outras vezes. Hoje, eu quero que nós centremos a nossa atenção no termo e na palavra-chave dessa primeira parte. Jesus repete a palavra permanecer 11 vezes. 11 versículos, 11 vezes. Basicamente, Jesus repete ela a cada versículo que ele vai falando. Ele queria dizer alguma coisa para nós. Alguma coisa importante estava intrínseco nessa palavra permanecer. Então, o termo-chave para nós aqui é permanecer. Devemos permanecer. Como ramos, devemos permanecer. E para que nós possamos permanecer na videira, precisamos compreender bem cada um dos elementos dessa parábola e qual é o papel que cada um vai exercer no contexto da explicação do Senhor Jesus. Lembremos que isso aqui é uma parábola, né? Jesus está usando as figuras existentes ali na comunidade de Israel para trazer um ensino, para trazer uma lição, uma lição do reino futuro, do reino que ele estava instituindo. Então, a videira, e ele diz, eu sou a videira verdadeira, é por quê? Porque nas Escrituras existe a ideia de 3 videiras. Uma videira do passado, uma videira do futuro e uma videira do presente, né? Quanto à videira do passado, existem muitos textos no Antigo Testamento que se referem a essa videira que é Israel. Eu escolhi um texto, que é Jeremias, capítulo 2, verso 21. Existe outros, Salmo 80, Isaías, né? Vários textos, vários profetas trataram de Israel como uma videira, né? Basicamente, o povo de Israel, eles eram comparados a 3 árvores: a figueira, né? a videira e oliveira, né? Então, essas 3 árvores eram comparadas. Nesse caso aqui, Jesus está tratando especificamente da videira. Quando o povo de Israel, quando os judeus, eles entravam no templo, havia um desenho ou uma imagem de uma videira dourada logo na entrada, lembrando o povo de Israel que Deus tratava com eles como uma videira. Então, olha o que o texto de Jeremias, capítulo 2, verso 21, fala a respeito dessa situação. Diz assim: eu a plantei como uma videira seleta. Deus está mostrando, Deus está dizendo, eu tirei você do Egito, ó Israel, e te plantei na terra que eu te prometi. Prometi a Abraão, prometi a Isaac e a Jacó. Então, ali eu havia feito essa promessa e agora eu estou cumprindo. Então, eu trouxe você e plantei você aqui, né? De semente absolutamente pura. Deus não deixou o povo de Israel se contaminar
não permitiu que Abraão, não permitiu que Isaac nem Jacó se casassem com ninguém daquela região. Deus não tinha esse desejo, pelo menos a princípio. Ele desejava que a nação de Israel fosse uma nação pura. Então ele está falando de semente absolutamente pura. Como então, pergunta Deus, contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Se eu te trouxe, se eu te selecionei, se você era pura, como que você se tornou uma videira selvagem? Então, essa videira do passado, que o povo de Israel era conhecido, não tinha gerado o fruto que Deus desejava. Ela tinha gerado um fruto que não era o fruto que Deus desejava. Havia também uma videira, ou há uma videira, do futuro, mostrada no livro de Apocalipse. Apocalipse 14, versos 18 e 19, diz assim: E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada, dizendo: Tome sua foice afiada, ajunte os cachos de uva da videira, da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Havia uma videira do passado, que era o povo de Israel. Deus a rejeitou. Há uma videira do futuro, que é o mundo e todo o sistema mundano. Deus o está rejeitando também. E está julgando. No livro de Apocalipse diz que o anjo há de ceifar e tirar os seus cachos, tirar o seu fruto, porque o fruto é um fruto que não é do interesse de Deus. Não é o fruto que Deus quer. E há de lançá-lo no lago da ira de Deus. Mas há a videira do presente. Há a videira do presente, que diz assim, no capítulo 15, verso 1 e verso 5. Eu sou a videira verdadeira. Não sou a do passado e nem a do futuro. Sou a do presente. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos, os galhos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Né? Sendo a videira a imagem da Escritura, mostrando que há 3 videiras. Uma Deus rejeita do passado, a outra Deus rejeita do futuro, mas a verdadeira videira Deus aceita. E essa videira está ligada à pessoa do Filho. Então nós estamos vendo que um dos elementos dessa parábola é a pessoa do Senhor Jesus. A pessoa do Senhor Jesus, então, é essa videira aonde nós estamos colocados, nós estamos fincados. Os ramos estão, então, firmados nessa videira. A segunda figura que aparece aqui nessa parábola é a figura do agricultor. O agricultor. Mesmo nós sendo urbanos, nós sabemos qual é o papel de um agricultor ou de um lavrador, né? No caso da videira, tem até um termo específico que é viticultor, que é aquele que cuida da videira especificamente, né? E esse papel aqui na parábola ela cabe ao Pai, a pessoa do Pai, né? E Jesus disse que Ele, o Pai, Ele é o agricultor e Ele é quem limpa, é quem poda essa videira, é quem poda os galhos, os ramos, para que ela possa então ser melhor. Ele é quem prepara essa videira para que ela possa produzir cada vez mais. Meus queridos, o ato de podar, o ato de limpar os ramos é um ato de verdade, ele é um ato de amor de Deus, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade ou já passou pela experiência de podar
alguma árvore, né? Aqui na nossa casa nós temos o privilégio de termos 2 pés de jabuticaba. Eu e a Cleide, nós então temos muito carinho com esses pés de jabuticaba e pouco tempo atrás então nós tivemos um serviço de podá-lo. Fomos para a internet, aprendemos como fazer, podamos o pé de jabuticaba. Tínhamos feito muito tempo atrás e agora repetimos esse ato. Ele floresceu, ele deu fruto, ele ficou vigoroso e a gente pôde perceber na prática exatamente o ensino do Senhor Jesus. Esse é o papel do Pai, esse é o papel de Deus. É Deus quem está nos podando, nos limpando, nos preparando, né? Esse é o momento, quando Deus está podando, é o momento que Deus se aproxima de mim, se aproxima de você. Deus, ele se aproxima exatamente para que haja um cuidado dele conosco. Então, a poda, a limpa é um ato de amor, é um ato de misericórdia da parte de Deus. E como que isso acontece? Como que essa poda, que essa limpa, ela pode acontecer? No verso 2, ou 3, diz assim, ele fala, ele corta, ele poda para que dê mais frutos. Mas no verso 3 diz assim, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Essa poda, esse cuidado, ele pode acontecer principalmente pela palavra, pela leitura da palavra de Deus. Quando você está lendo a palavra de Deus. Mas pode acontecer também por ouvir a palavra de Deus. Ou mesmo pelo conselho de um irmão, pelo processo de discipulado que você está passando, por assistir um culto, por ouvir uma oração, seja qual for esse momento. Sempre que a palavra de Deus surge, sempre que a palavra de Deus entra no seu ouvido, é um momento em que Deus está aproveitando para tratar com você, para limpar, para te podar, para que você possa ser mais frutífero ainda. Então, como que acontece? Através da palavra, através do cuidado, através de outro irmão. E para quê? Por que que isso acontece? Para que você possa ser mais produtivo, para que você possa não somente produzir mais, mas produzir também com mais qualidade. Um dos papéis do agricultor é olhar para a árvore, ver quando os frutos começam a surgir e tirar dele aqueles frutos fraquinhos, aqueles frutos miúdos, que não serão frutos bonitos, que não serão frutos que vão agradar, para que toda a seiva daquela planta possa ser então dirigida para aqueles frutos que são mais bonitos e mais vistosos. Portanto, a poda, a limpa de Deus, é para que haja mais fruto, mas também para que haja mais qualidade no fruto. Eu fico observando, por exemplo, os irmãos, os discípulos de Jesus, como que eles foram crescendo na capacidade dada por Deus e pelo Espírito Santo para produzir mais, mas também produzir cada vez melhor. Olha o apóstolo Pedro do começo, olha o apóstolo Pedro das suas cartas, já no final. Olha o apóstolo Paulo que nós estamos estudando no começo da sua trajetória como apóstolo e já no final das suas cartas, como que ele era muito mais carinhoso, como que ele era muito mais atencioso com as pessoas. E todos os discípulos foram crescendo cada vez mais. Portanto, a poda de Deus, ela é um momento da misericórdia de Deus conosco. Às vezes é dolorido, às vezes machuca, às vezes dói. Às vezes nós não queríamos passar por esse processo. Mas cada vez que Deus poda, é um ato de misericórdia, é um ato de amor. Então, o agricultor,
é a pessoa do Pai. A videira é a pessoa do Filho. O terceiro elemento que aparece aqui nessa palavra são os ramos. Eu não quero aqui tratar os ramos como cristãos, como crente, eu quero dar um outro termo. São aqueles que nasceram do Espírito. São os nascidos de novo. São aqueles que entregaram de verdade sua vida ao Senhor Jesus. Que entraram pela porta. Que passaram pela porta, que hoje trilham o caminho do reino. São esses, são os ramos. Eles estão ligados à videira. E quanto antes, meus irmãos, o quanto antes cada um de nós descobrir que somos apenas os galhos, somos apenas os ramos, nós seremos melhores no nosso relacionamento com o Senhor Jesus. É reconhecer a minha situação real, reconhecer a minha posição correta diante do Senhor Jesus. Traz para mim uma qualidade no relacionamento, pois eu posso ver melhor as minhas fraquezas e confessar melhor aquilo que eu necessito para que a minha relação com Jesus possa ser uma relação cada vez melhor. Assim, a palavra-chave aqui é permanecer. E como eu posso saber que eu vou permanecer ou que eu estou permanecendo na minha relação com Jesus? Primeiro, porque quando eu permaneço, eu produzo fruto. E não se preocupe por enquanto com o que é o fruto. Nós vamos tratar disso. A primeira coisa é que, estando em Cristo, nós produzimos fruto. Segundo, é que sentimos que o Pai está nos podando para que possamos dar mais fruto. Quem não é limpo, quem não é podado pelo Pai, não faz parte dessa videira. Então preste atenção na sua vida. Avalie sua situação. Pense se em algum momento você já se sentiu cuidado por Deus. Se você se sentiu discipulado pelo próprio Pai. Se Deus cortou um pouco daquilo que você tinha para que você pudesse ser melhor. Então, como sabemos se estamos permanecendo? Se produzimos e se somos podados, se somos cuidados. Permanecer, portanto, exige algumas ações de nós. Exige adoração, exige gratidão, exige meditação na palavra de Deus, exige de nós oração. Exige também sacrifício e serviço. Mas tudo isso, todas essas atitudes, todas essas ações, sempre feitas com muita alegria. No verso 11, Jesus diz assim: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Você não pode servir a Jesus com tristeza. Você não pode ler a Bíblia com angústia. Você não pode ajoelhar para orar a Jesus, mesmo que esteja angustiado, tendo a incerteza de que Deus está te ouvindo. Nossa relação com Jesus, ela tem que ser fruto da alegria de estarmos na videira, na alegria de estarmos juntos, permanecendo juntos nesse contexto do reino de Deus, da igreja de Deus. Então, é muito importante assim, lembrar de um texto lá do Salmo 122 que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É muito bom estarmos juntos, é muito bom compartilharmos juntos, é muito bom nos alegrarmos no Senhor Jesus. É isso, faz parte, é assim que tem que ser. Quanto aos ramos cortados, que aparece no verso 6, e tem sempre sido uma pergunta, sempre que esse texto aparece, as pessoas querem questionar o que significa os ramos cortados.
e lançado no fogo. Não penso que Jesus está aqui tratando de perda de salvação. E nem podemos olhar a parábola e querer compreender todos os elementos que foram colocados ali, porque às vezes eles não têm nem sentido e apenas fazem parte do contexto. Mas quero crer que Jesus não tratou ali de perda de salvação, porque tanto no verso 6, capítulo 37, como no verso 10, no capítulo 27, Jesus deixou muito claro para nós que aquele que o Pai dá a ele nunca vai se perder. Nunca vai se perder. Quero crer que Jesus estava tratando muito mais da disciplina, muito mais da poda e da limpa, do que tratando aqui da perda da salvação. O quarto elemento é o elemento do fruto em si. Então, apareceu a palavra da videira, que é o Senhor Jesus. Apareceu a figura do agricultor, que é o Deus Pai. Apareceu a figura dos ramos, que é a igreja. E está faltando o elemento que junta tudo isso: o Filho, o Pai, a igreja. Falta o Espírito Santo, que é aquele que faz com que tudo isso funcione, com que tudo isso tenha sentido e gere o fruto que o Pai deseja. Portanto, o fruto é exatamente o produto do Espírito Santo. O fruto, então, é a produção, é a consequência da ação do Espírito Santo no meu coração, no seu coração. Inicialmente, nós precisamos lembrar, queridos, um fato muito importante. Nenhum fruto é consumido pela própria árvore. Nenhum fruto é consumido pelo próprio ramo, mas ele é sempre para proveito do outro. A uva não é para a videira, a manga não é para a mangueira, a laranja não é para a laranjeira. É sempre para o outro. Então, que fruto é esse que, estando ligado na videira, que sendo podado pelo Pai, nós vamos produzir, mas que não é para nós, é para o outro? De que Jesus está falando aqui? E qual é a ideia de Jesus? Não devemos produzir fruto para agradar a nós mesmos, mas para servir o outro. Paulo, em Romanos, no capítulo 1, Paulo tem uma fala muito interessante. Ele diz assim, Romanos, capítulo 1, verso 13. Olha só o que o apóstolo diz. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Então, Paulo está tratando aqui, ele está explicando para aquela igreja em Roma que ele tinha o desejo de visitá-los, mas tinha sido impedido. Ele vai dizer, meu propósito, olha que fato interessante, meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Olha que fato interessante. Paulo está dizendo que o fruto que aquela igreja estava produzindo não era para ela, era para o outro. E ele, quando chegasse, o desejo dele, o propósito dele, era colher algum dos frutos que aquela igreja estava produzindo. Muito interessante isso. Quantas pessoas têm entrado na CEUC? Quantas pessoas têm ficado na CEUC? Quantas pessoas têm estado com você durante a sua vida? E quantas pessoas têm permanecido com você durante a sua vida? As pessoas vão permanecer quando perceberem que o fruto que produzimos serve para que ela possa se alimentar. As pessoas vão permanecer na CEUC quando o fruto que a CEUC produzir for um fruto que possa alimentá-lo. Mas enquanto nós não produzimos um fruto que seja útil para as pessoas, elas vão entrar, vão sair e vão embora. Então o fruto que nós produzimos como igreja,
não é para mim nem para você. Pode ser que o seu sirva para mim e o meu sirva para você. Mas como igreja, nós produzimos um fruto para que o mundo perceba que nós fazemos parte de uma videira, de uma outra videira. Ele deixa claro que o propósito é produzir quando permanecemos em Cristo. Em Cristo. Eu não produzo sozinho. Nenhum ramo produz sem estar no tronco. Você, ao tirar o ramo, ele morre. O ramo precisa estar no tronco. Por isso que Jesus, a palavra aqui é permanecer, né? Em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, eu não poderia deixar de citar esse texto, o apóstolo Paulo, ele fala que o fruto, ele é do Espírito Santo. Primeiro, fruto está no singular, o verbo está no singular, e ele diz de quem é o fruto. Então ele diz assim, ó, o fruto é do Espírito. Lá o texto, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando eu estudei esse texto, eu me lembrei do John Stott. E o John Stott ele faz uma relação desse texto e ele divide em 3 categorias. E é uma possibilidade, ele diz que é uma possibilidade de realmente o apóstolo Paulo ter pensado nisso, né? De que o apóstolo Paulo estaria se referindo ao relacionamento com Deus, com outros e conosco. Então ele diz, pode ser que Paulo tenha dividido em 3 categorias aqui. Primeiro, o fruto do Espírito para nos capacitar a relacionar com Deus. Amor, alegria e paz. Segundo, o fruto do Espírito para nos capacitar a relacionar com outros. Paciência, amabilidade e bondade. E por último, o fruto do Espírito para nos capacitar a nos conhecer melhor e a ser melhor para os outros. Então, um relacionamento íntimo nosso. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. É possível que seja assim. Não sei se realmente Paulo pensou desse jeito, mas a ideia do Stott me parece bem interessante, de que o fruto do Espírito seja para nos capacitar a relacionar com o Pai, a relacionar entre nós e a relacionar conosco mesmo, na nossa relação com todos. Portanto, lendo as palavras de Jesus no Evangelho de João, ou as de Paulo aqui em Gálatas, fica evidente que o fruto que percorre tanto o capítulo 15 do Evangelho de João como Gálatas é o amor. O fruto é o amor. O fruto que Deus quer de nós, o fruto que Deus quer de mim e quer de você é o amor. É assim, intrigante como que num mundo tão violento, tão cheio de guerra, tão onde tudo era resolvido na batalha, na luta, na briga, o discurso de Jesus seja esse, o amor. E Jesus pode, então, a partir do verso 9, ele dizer para aqueles irmãos, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e seja completa. O amor. Esse é o fruto que Deus quer. E é por isso que nós devemos permanecer na videira. E Deus, sempre que Ele achar necessário, Ele vai limpando e vai tirando
aquilo que não presta, aquilo que não serve e deixando só aquilo que realmente produza, para que haja cada vez mais amor. E tendo amor, querido, tendo amor, todos os outros frutos serão possíveis. A alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Mas para isso, o principal, o mais importante é o amor. O mais importante é o amor. O amor, então, é o fruto que o Espírito quer produzir em mim e em você. Que Deus nos abençoe e eu espero que você tenha compreendido. Eu tenho certeza que você já ouviu essa pregação outras vezes de outros pastores, né? Que você já deve ter visto isso mais de uma vez, já deve ter lido esse texto mais de uma vez. Mas eu aconselho você e convoco você a fazer essa leitura de novo, mais uma vez, porque nós no próximo domingo vamos continuar a partir do verso 12. Fique em paz, fique em casa, que Deus te abençoe.